beleza? Eu sou o Tom. E eu sou o Rafa. E hoje nós vamos falar sobre os 10 filmes fracassados financeiramente de Hollywood. O 10º filme que nós vamos falar, uma ordem decrescente, ok? Jack, o Matador de Gigantes, lançado e produzido pela Warner Bros. Jack é um filme muito bom, gostei bastante. É uma releitura do João e Pé de Feijão, mas infelizmente ele não fez tanto sucesso assim como deveria. O orçamento girou em torno de 200 milhões. A renda, o faturamento global dele foi de 197 milhões e meio de dólares. E o seu déficit financeiro, o seu prejuízo financeiro, ou seja, não atingiram uma margem de lucro esperada, ficou na casa dos 93 milhões de dólares. E o interessante desse filme é que ele tinha tudo para ser um sucesso. Ele tem um diretor excelente, assim como o ator, que fizeram praticamente uma dobradinha, que é o diretor é o Bryan Singer, e o ator é o Nicholas Hoult, que fez o Fera no filme dos X-Men. Legal. Assim como o diretor que também fez X-Men. Fizeram uma dobradinha que não foi um sucesso. As Aventuras de Pluto Nash. Ele teve uma margem de produção de 100 milhões de dólares e faturou apenas 7 milhões de dólares. Isso mesmo. 7 milhões de dólares e tiveram aí um prejuízo estimado de 93 milhões de dólares. Esse filme, As Aventuras do Pluto Nash, ele está entre os piores filmes que eu já vi na vida. Ele teve 5 indicações ao prêmio Framboesa de Ouro, que ao contrário do Oscar, premia aí os piores filmes. Tá? Essas Aventuras de Pluto Nash temos aí o Ed Murphy, que é bem conhecido, papel de comédia. Mas nesse ele foi indicado, pra você ter uma ideia, como pior filme, pior ator em cena, que é o Ed Murphy, dupla em cena, que é o próprio Ed Murphy e um clone dele, pior diretor e pior roteiro. E é o segundo filme da Warner que está na nossa lista de top 10. Sara, lançado em 2005. O orçamento de produção desse filme foi de 160 milhões de dólares. Tiveram um faturamento global em torno de 119 milhões de dólares e o prejuízo financeiro girou em torno de 100 milhões de dólares. Bom, Sara é um filme também razoável. Tinha-se muita expectativa em cima desse filme, da produção, no qual foi feito, porém diversos problemas aí com o próprio escritor, porque foi baseado em um livro, se eu não me engano. Foi baseado em qual? Foi baseado no livro com o mesmo nome, onde houve disputas judiciais e isso impactou aí na produção. Então foi aí um prejuízo muito grande. Isso se deve também a esse problema que se dava com gravações, aumentou os custos e tudo mais, e acabou que foi um fracasso. Cara, eu tô olhando aqui os atores no nosso roteirinho e eu não conheço ninguém, apesar desse Matthew David McConaughey ter feito o Lobo de Wall Street. Sim, que é um excelente filme, mas ele faz mais papel de comédia romântica, coisa do gênero. Não foi bom não, hein? Não, o filme não é de todo ruim. É melhor que Sessão da Tarde. Final Fantasy, produzido pela Columbia Pictures e Square Pictures. São empresas separadas que se uniram para fazer essa mega produção, que teve em torno aí de um custo de produção de 145 milhões de dólares, teve uma receita, um faturamento global de aproximadamente 85 milhões de dólares, o que fez eles terem um prejuízo estimado em 102 milhões de dólares. Bom, eu sou suspeito para falar de Final Fantasy, porque eu sou fã tanto do jogo quanto de animação. Essa animação ela teve como diretor o próprio Hironobu Sakaguchi, que é o idealizador, o criador da série Final Fantasy. Pra mim foi uma animação excelente, não ficou devendo em nada aí as produções que existem hoje, mas ela fracassou, talvez pelas pessoas não conhecerem, ou talvez por não terem investido tanto em marketing. Mas foi uma excelente animação e eu indico. Ela foge um pouco daquele padrão de animação mais infantil para adolescente. Uhum. Ela é um global, é um gênero mais adulto, um gênero adolescente adulto. Global, vai. Não tem uma idade específica, só que por isso mesmo, já pensou se criança e adolescente que tem um certo tempo para pesquisar, para ficar... Óbvio que na época na internet, né, não era assim, 2001 a internet não era gigantesca como hoje, mas
por televisão principalmente, por catálogo de jogo, se nem a criança e o adolescente ficavam sabendo disso, imagina para adulto naquela época que trabalhava pra caramba, né? Então eles não souberam aproveitar a divulgação, não souberam fazer a distribuição legal disso daí, né? John Carter, produzido pela Disney. O custo de produção desse filme girou em torno de 250 milhões de dólares. Eles conseguiram ultrapassar o faturamento global para 280 e eles conseguiram ultrapassar o faturamento global para 283 milhões de dólares, porém eles ficaram no prejuízo estimado de 109 milhões de dólares. Rafa, você que é um fanzaço de John Carter, como o Fabinho, nosso editor, cara, fala pra gente, como que é esse filme? Como funciona? Uma bosta. Por quê? Cara, John Carter é muito ruim. É muito lixo? Sim, pelo menos na minha opinião. Eu tive que assistir ele pelo menos aí 3 vezes. Parava, continuava depois porque o filme era ruim. Ele era um confederado, ele fugindo dos índios e ele entrou numa caverna. Não me recordo direito o que aconteceu, ele acordou em Marte. Incrivelmente ele acorda em Marte, onde a gravidade é muito menor do que a da Terra, então ele é mais forte do que as pessoas, os alienígenas, digamos assim, de Marte. Ele pula gigantescamente. O filme tinha-se muita expectativa, a história é mal produzida, então não é legal. O diretor, ele é o Andrew Stanton, que já dirigiu outras animações, como Toy Story 1, 2 e 3. Eu acho que ele devia continuar na animação, porque em filme não deu certo. Cara, e é muito preocupante porque foi produzido pela Disney. E a Disney tem a obrigação de fazer algo, no mínimo, perfeito. Porque estamos falando da Disney, que tem o maior parque temático do planeta, que possui... quantos milhões de fãs a Disney não possui, e o tanto que ela pede... Só por possuir o nome Disney, praticamente já é um sucesso. E, exatamente. Então, assim, só o tanto de fã, estou dizendo daqueles fãs realmente, os fidedignos, que não abrem mão, estão sempre com ela. Tipo cara, o nosso diretor? Tipo o nosso diretor, entendeu? Que foi pra Disney, né, ultimamente, tirou foto com a Minnie. Assinou o caderninho das princesas, Assinou o caderninho todas as assinaturas. Sabe, o que acontece? Nós realmente precisamos que a Disney, ela tenha, no mínimo, toda a preocupação com a perfeição nas suas produções. Estamos falando da Disney. A Disney é a maior produtora cinematográfica nesse âmbito, na minha humilde e nada profissional opinião. RIPD, Agentes do Além. Palmas, conseguiu falar esse nome. Esse filme foi lançado em 2013 e é produzido pela Paramount Pictures. Bom, o RIPD é uma adaptação dos quadrinhos. Eles fazem essa brincadeira com o nome de Rest in Peace, que é Descanso em Paz, com New York PD e LAPD, que é a polícia de Nova York e de Los Angeles. É um filme bom, só não arrecadou o suficiente devido ao problema de tantos outros que nós já falamos, que é a divulgação. A distribuição, filha da puta. É um filme bom, então vale a pena, fica a dica, né, para quem quiser um filme razoavelmente bom. Vamos falar dos números. O custo de produção dele girou em torno de 154 milhões de dólares. Tiveram uma receita global de aproximadamente 78 milhões de dólares e um prejuízo estimado em 112 milhões de dólares. São Agentes do Além. Acho que eu vou convidar os Agentes do Além para buscar algumas crianças da minha rua. Cavaleiro Solitário, produzido e lançado pela Disney em 2013. Teve um orçamento total aí de produção próximo a 250 milhões. Teve uma receita global em torno de 263,5 milhões de dólares e teve um prejuízo estimado de 117 milhões de dólares. Outro filme da Disney dando um prejuízo absurdo. E o Cavaleiro Solitário, ele é um filme bom, ele é cheio de clichês de faroeste, com o Johnny Depp, que na minha opinião... E por que ele é solitário? Bom, cara, aí você vai ter que explicar pro diretor, porque nem isso no filme eles conseguem explicar. É inclusive uma das críticas que se tem, porque se o cara é Cavaleiro Solitário, porque ele anda com o Johnny Depp, que faz o índio, que é o Tom,
E eles não explicam o porquê desse nome. Foi um dos piores papéis de Johnny Depp? Não, eu acho que não. Mas, pelo menos na minha opinião, Não teve tanta expressão. Eu enxergava muito o Jack Sparrow nele. Entendeu? Não houve grandes críticas referente a isso. Ele não conseguiu tirar o papel. Jack. Você olhava pra ele, na minha opinião, isso, tá? Não, eu na minha também, pra concordo ele, plenamente. E parecia o Jack Sparrow ali e com roupa indígena. Então, uma notícia aí preocupante. Devido ao fracasso do filme, o alto escalão da Disney já informou que provavelmente vai diminuir em 50 milhões o orçamento do próximo filme do Piratas do Caribe. Marte Precisa de Mãe, uma animação lançada pela Disney. Sim. Porra, Disney. Uma animação 3D é muito bom. Quem assistiu vai concordar comigo, ou quem não, pode assistir, vale muito a pena. Você é doente, né, mano? O problema foi a não divulgação. Acho que não investiram no marketing decente para esse filme, não sei se não acreditaram. Isso acabou refletindo na bilheteria. Foi um fracasso total, apesar de ser um bom filme. Eles produziram esse filme com aproximadamente 150 milhões de dólares e o mais inacreditável é que eles arrecadaram no mundo 39 milhões de dólares. E o prejuízo financeiro estimado girou em torno de 125 milhões de dólares. 47 Runnings. Rafa, antes de eu falar sobre números, explica pra gente sobre o que era esse filme. Bom, essa história ela é baseada numa lenda, realmente, do Japão, que aconteceu entre 1701 e 1703, onde esses 47 samurais teve o seu mestre cometeu suicídio, digamos assim, porque ele foi traído praticamente. O imperador, o braço direito do imperador. O imperador ordenou que ele se suicidasse e ele teve que fazer. Os samurais viraram ronins, que nada mais são os samurais que ficam sem o mestre, então eles não podem servir a outro, então eles muitos se tornam mercenários e coisa do gênero. Eles se juntam para combater. Fizeram uma guild. Exatamente, o clã dos ronins, para tentar matar esse cara que traiu o mestre deles. Ou seja, começou uma war. SD, SDUE, SDUE, chega uma gramação e tudo é isso. Aí você coloca um bonequinho do Tibia assim do nada, velho. Eles se reuniram pra matar esse cara e, tirando a questão do filme, que realmente tem muita magia, muitos poderes, o Keanu Reeves ele é como se ele fosse um forasteiro ali, porque ele é um ocidental no meio dos japoneses, dos samurais, então ele tem que provar todo o seu valor, então ele foge, ele passa por provações que os outros não tiveram, e isso torna um samurai lendário. Ele é um filme bom de roteiro, de produção, e ele teve ali um orçamento de produção em torno de 225 milhões de dólares, mas ele teve uma arrecadação mundial de 151 milhões de dólares, o que deu aí uma estimativa de perda de aproximadamente 127 milhões de dólares, causando um impacto financeiro na produção gigantesco. 13º Guerreiro, que foi lançado em 1999, onde a maioria de vocês ainda estava na bolsa escrotal do seu papai. Para a época, era um custo elevadíssimo de aplicação financeira. O custo de produção girou em torno de 100 a 160 milhões de dólares e teve um retorno apenas de 61 milhões de dólares mundialmente, tendo então um prejuízo de aproximadamente 130 milhões. Causando muito impacto, filha da puta, financeiro, entendeu? Desculpa a gente, isso acontece. O custo de produção dele, as perdas estimadas, giraram em torno de 130 milhões de dólares. Cara, o filme, ele era bem mais ou menos. O diretor é o Joe McTiernan, que foi diretor de Caçada ao Outubro Vermelho e Tudo de Matar. Então são dois filmes muito bons. O ator é o Antônio Bandeiras. Aí eles tentaram em 99 lançar um filme que desse um up a mais pra entrar, dar um milênio. Porque o Antônio Bandeiras estava ali, né? Máscara do Zorro, filme top. O cara atuava, tava no né? sucesso. Tava no auge da carreira. Tava no auge. Então, lançaram esse 13º, que é um filme muito fraco. Não é um filme nada demais. Não tem muito o que falar sobre esse filme mesmo, porque foi uma bosta. Foi fraco. Certo? Exatamente. Aí, depois disso, o cara fez o quê? Pequenos Espiões. Aí a carreira só fudeu. E agora fez o quê? Esse Mercenário, né? Acho que vamos ver se salva alguma coisa. Porque Mercenário não é legal. Mercenário é da hora. É história bosta, mas só tem porrada, tiro. Porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, velho. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, clique aqui embaixo no joinha, por favor.
Curta, compartilhe, participe da nossa página no Facebook, aqui embaixo, esse é o link. E é isso. Precisamos da opinião de vocês no que podemos melhorar. Não esqueçam de comentar, a sua participação é muito importante para nós. Então, valeu, fui! Falou, galera! Olá, virgens. Receio que não posso deixá-los saírem daqui sem antes se inscreverem no canal desses gordos. Do contrário, posso afetar seu PC, pois rodo até no Linux. Não usem drogas. Vadias.